A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Marcos, no seu capítulo 10, dos versos 46 ao 52, diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração acerca desse texto. O título dessa reflexão é Fases. Esse cego de Jericó, ele passou por várias fases até alcançar a vitória. O cego Bartimeu, ele passou por etapas que estão bem claras nesse texto, até chegar àquilo que o coração dele queria, tanto almejava, tanto sonhava. A primeira fase que o cego Bartimeu estava vivendo e viveu foi uma fase de humilhação, uma fase de desprezo, uma fase de solidão, de pobreza, de angústia, de falta de esperança. Ele era um cego e era mendigo, ele pedia esmola à beira do caminho. Era uma fase onde as pessoas olhavam para ele e diziam: que pena, olha a situação desse homem. O que os pais dele fizeram para ele ficar dessa situação? Qual foi o pecado que os pais dele cometeram? Ou seja, ele era julgado, ele era olhado e colocado e vivia à margem da sociedade por aquela situação que ele vivia, aquela limitação física que ele possuía de não poder enxergar. Aquilo gerava em sua vida problemas emocionais, aquilo gerava em sua vida complexos de inferioridade. Então, a primeira fase que Bartimeu estava vivendo e viveu constantemente em sua vida foi a fase da humilhação. Ele não podia enxergar, ele não podia contemplar, ele vivia uma fase de desprezo. A segunda fase que Bartimeu viveu foi a fase de acender a esperança, ouvindo que Jesus Cristo, aquele que fez tantos milagres na vida de diversas pessoas, nas áreas física, espiritual e emocional, estava passando perto dele. Naquele momento foi a fase da oportunidade. A fase da oportunidade. Bartimeu ouviu que Jesus ia passar. Bartimeu sabia, para ele tomar aquela atitude de acender no seu coração a esperança rumo à sua vitória, é porque ele em algum momento já tinha escutado acerca da fama de Jesus, daquele que abençoava, daquele que curava, daquele que trazia à existência algo que não existia, do poder que havia em Jesus Cristo. Ele ouviu falar, alguém falou e ele escutou. E o interessante é que ele ouviu, ele não podia ver. E aqui tem um ensinamento muito importante, que isso foi evidente na vida de Bartimeu. Ele ouviu
que Jesus ia passar. Ele ouviu que Jesus estava passando no caminho. Ele não enxergava. E nesse momento, deduz-se que o sentido, visão, era colocado em segundo plano, pois o que importava naquele momento era a fé. E a fé, como diz a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a visão não fez a diferença para que Bartimeu viesse a crer, porque ele tinha a audição, ele escutou, ele ouviu e no seu coração gerou fé. Fé tamanha que fez com que acendesse no seu coração a esperança. Então a segunda fase foi a fase da esperança que estava ali naquela oportunidade. A terceira fase foi a fase do clamor, onde Bartimeu entendeu que Jesus passava, Jesus estava ali perto dele, presente. Ele disse, não, eu tenho que chamar a atenção de Jesus, eu tenho que clamar com fé, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ali ele se humilha, ali ele entende que Jesus é soberano, ali ele entende que Jesus é capaz de transformar a história dele. Então essa fase é a fase do clamor, a fase da oração, a fase da busca incessante da presença de Deus. Foi isso que Bartimeu procurou naquele momento, a fase do clamor. Ele clamou e chamou a atenção de Jesus Cristo para a situação que ele estava vivendo. Ele viu, é agora. Na segunda fase, ele aproveitou a oportunidade. Na terceira fase, ele clamou. Na quarta fase, ele venceu as vozes contrárias. Aqueles que julgam, aqueles que pensam que sabem de todas as coisas, são os únicos que estão com a perfeição em si. Naquele momento tinha uma multidão que acompanhava Jesus, porque aonde Jesus passava, a multidão estava atrás dele, e com os seus discípulos. E naquele momento que ele começou a clamar, aquilo estava incomodando as pessoas que estavam mais próximas a Jesus, fazendo a segurança aproximada de Jesus. Aquilo causou uma insatisfação daquele povo. Cala a boca, sai daqui, você não é nada, deixa o mestre passar, deixa o mestre em paz. Deixa ele passar. Essas vozes contrárias poderiam desanimar Bartimeu, mas ele venceu. Ele venceu essas vozes contrárias. Aquela multidão que pedia para ele calar a boca, ele não deu crédito. Ele continuou focado em Jesus. Ele não deu ouvidos e continuou a clamar. Essa quarta fase é a fase de vencer as vozes contrárias. A quinta fase foi a fase da vitória, onde ele foi curado. Jesus Cristo se agradou da sua fé e disse, Bartimeu, a tua fé te salvou, ser curado. E a sexta e última fase nessa reflexão é a fase de seguir a Jesus. Ele seguia Jesus, estrada fora. Quinta fase, fase da vitória. Sexta fase, fase de seguir a Jesus. Caro ouvinte, contextualizando isso para os nossos dias, eu não sei em que momento da sua vida você está, eu não sei o que pode estar acontecendo no seu interior, a angústia, mas eu quero dizer para você, se você está nessa primeira fase, naquela fase da falta de esperança, na fase da humilhação, na fase onde as pessoas estão te desprezando, na fase que você está aí solitário, achando que ninguém te ama, que ninguém quer você por perto, se você está passando por problemas, né, de pobreza assim, na área financeira, está faltando algo para a sua vida financeira, se você está se sentindo humilhado, independente das circunstâncias que você esteja passando, de angústia, de depressão, de ansiedade, essa primeira fase na sua vida, ela pode, em nome de Jesus, subir para a segunda. Porque eu quero te dizer que nesta hora, assim como Bartimeu ouviu falar de Jesus, eu estou dizendo para você, em nome dele, que ele está pronto. E ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto
para realizar aquilo que o seu coração necessita e deseja. Mas essa é a fase de acender a esperança, que no seu coração, neste dia, a esperança volte a brilhar, a acender, que você aproveite a oportunidade em que você está ouvindo a palavra de Deus e essa esperança gere no seu coração, essa palavra gere no seu coração a fé. Você não precisa ver, basta ouvir, basta crer, é fé. Bartimeu não enxergou Jesus, Bartimeu ouviu falar de Jesus. Nesse momento você não está vendo Jesus, mas está ouvindo falar de Jesus e ele existe, ele está ao seu lado, ele está querendo acender no seu coração essa esperança dizendo, tem solução, eu estou contigo. A terceira fase é a fase onde você tem que clamar, onde você tem que orar, onde você tem que buscar a Jesus, a presença dele, dizendo, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso da sua presença, tenha misericórdia de mim. Daí você vai para a quarta fase, onde muitas vozes contrárias vão dizer para você, não tem jeito, isso não vai ser oportuno na sua vida, você não vai conseguir, olha só, você acha que você vai alcançar isso? Você acha que vai alcançar aquilo? Não dê ouvidos a essas vozes contrárias, a essa multidão que querem te impedir de se aproximar de Jesus e alcançar a sua vitória. Depois vai vir a quinta fase. Você tendo essas atitudes, a quinta fase é a fase da vitória, onde Jesus vai dizer para você assim, ó, a sua vitória chegou, a sua hora chegou. Jesus vai se agradar da sua fé e vai lhe conceder a vitória. E a sexta fase, que é a fase onde Jesus Cristo mais anseia, e eu posso dizer que é uma das mais importantes fases. Depois de receber a sua vitória, siga Jesus. Permaneça seguindo a Jesus. Nós não podemos andar nesta terra somente atrás das vitórias, daquele que nos dá a vitória, nós não queremos. Nós não queremos nos aprofundarmos na presença dele, nós não queremos buscar a face dele, nós não queremos entender o que ele quer nos dizer e nos ensinar por meio da sua palavra, a Bíblia. A vitória é importante. Jesus Cristo sabe do que eu preciso, do que você precisa. Mas muito mais além, Jesus Cristo está nesta hora dizendo, foque na sexta fase. Depois da vitória, não vire as costas para mim. Continue comigo porque eu te amo, eu entreguei minha vida por você naquela cruz, para que você tivesse a oportunidade de ter a maior das vitórias, viver eternamente comigo na glória. O sacrifício que eu fiz na cruz não foi em vão, foi por você. É por isso que ele quer a sexta fase. A sexta fase é, siga-me. Bartimeu seguia Jesus afora, estrada afora. E Jesus está dizendo nesse dia para mim e para você, continue me seguindo, continue aprendendo de mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Busque ao Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo quer intimidade, Jesus Cristo quer caminhar comigo, quer caminhar com você. Que essa sexta fase seja algo perene na sua vida e na minha vida. Independente do momento que você está vivendo, creia que existem 6 fases no contexto do texto que nós lemos, que pode e vai fazer a diferença na sua vida. Basta você crer e buscar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.